Vamos orar pelo Mateus. Bendito Deus e eterno Pai, Pai santo, Pai querido, toma, Senhor, teu filho que nesse momento vai trazer a mensagem, Senhor. Usa ele com autoridade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. Quero desde já parabenizar o meu pastor. Te amo, pastor. Por mais que eu tenha dificuldade de expressão, mas eu te amo. Te reconheço teu ministério, admiro teu ministério e amo te ouvir. Eu quero que os irmãos abram comigo um texto de Jeremias. Eu tinha uma palavra de motivação missionária para os nossos corações, mas eu, vendo o público que está no nosso meio, eu não posso também deixar de ministrar Jesus. Jesus, a gente tem que avaliar isso. Jesus, é um povo que precisa ouvir de Jesus. Mas eu também vou aproveitar essa oportunidade de ministrar aquilo que o Senhor já tinha proposto no meu coração, que está no livro de Jeremias, capítulo 1. A vocação de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1, até o versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor. A epígrafe do texto na minha Bíblia diz: a vocação de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda também ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga mais passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Então não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse culto é um culto denominacionado culto de missões. Nós sabemos que missões é uma expressão da igreja de Cristo. Toda a igreja, ela tem como dever expressar essa atitude de missão. Missão é uma atitude de reconhecimento pelaquilo que Deus proporcionou na nossa vida, pela graça que nos alcançou. A igreja que não faz missão, ela é uma igreja egoísta da graça de Deus, porque missão é eu receber o amor de Deus, o livramento de Deus, o auxílio de Deus, e de uma maneira amorosa compartilhar com outro. O amor é a expressão que a igreja, a missão é a expressão de amor que a igreja deve fazer na terra. Então, o que geralmente, qual é o sentimento que motiva o coração de um missionário?
Geralmente o missionário, ele é motivado pelaquilo que o Senhor proporcionou por ele. Geralmente o missionário, ele é motivado pelos livramentos que o alcançara, pela graça que ele alcançou, pelaquilo que o Senhor lhe proporcionou. Lembra você, quando se encontrava numa situação difícil, que os médicos, eles não conseguiram, te deram o diagnóstico errado da tua vida, e que naquele momento Deus entrou com providência, mudou o teu estado e te deu uma nova oportunidade? Lembra quando as situações da vida, os traumas da vida, quando a depressão tentou te alcançar de alguma maneira? Lembra quando o mundo tentou te abraçar, o pecado tentou te aprisionar, e Jesus, com um ato de amor, te resgatou? Os motivos que nos trouxeram até o dia de hoje, até aqui, é isso que nos irá motivar para fazer missão. Eu dou graças a Deus pela preservação de Deus na minha vida, porque essa preservação de Deus sobre a nossa vida vai gerar no nosso coração uma gratidão, a ponto de nós entendermos que, independente daquilo que nós vivemos, existe um chamado, uma vocação que sobrepõe tudo aquilo que tu viveu um dia. Os tempos perdidos, que muitas das vezes colocamos a cabeça no travesseiro, e com essa consciência reconhecemos que perdemos realmente tempo fora da presença do Senhor. Os tempos que o alcoolismo, a droga tentou nos sufocar, e hoje eu estava lembrando em oração com Deus, eu dou graças a Deus, Senhor, pelas tuas mãos que esteve sobre a minha mente, a minha consciência, preservando os meus neurônios. Eu não tinha graça, eu não era merecedor de estar aqui, mas o Senhor me deu graça, o Senhor preservou a minha mente. Hoje eu tenho entendimento para discorrer os oráculos bíblicos, não por causa de mim, mas por causa da preservação dele. A preservação dele é garantia de que ele te chamou para fazer missão, e de alguma maneira, por essa salvação que te alcançou, tu precisa expressar a tua gratidão. Só expressamos gratidão a Deus quando nos disponibilizamos. Quando nos disponibilizamos. O amor que me alcançou precisa alcançar o próximo que está perdido também. O amor que me envolveu precisa envolver também aquele que está sobre o domínio do adversário. O sentimento missionário, ele é baseado dentro do objetivo de almas e tratamento de vidas. Pode ver que em todo o ministério de Jesus, Jesus sempre vai priorizar isso. Eu acho lindo que quando Jesus quis tratar com uma certa mulher, a mulher samaritana, ele vai convencer 12 discípulos de comprar comida. Por quê? Porque eles de alguma maneira iam impedir o tratamento íntimo de Jesus com ela. Jesus vai virar e falar: vai comprar comida, porque eu preciso tratar com alguém que está com sede na alma. E eu já quero liberar uma palavra para você nessa noite, que mesmo que Jesus tenha que mexer em algumas peças na tua vida, te mudar de ambiente, mudar a amizade que sufoca o tratamento de Deus sobre a tua vida, Ele muda, mas Ele trata na tua alma e te alimenta e te sacia de água. Ele já não aguenta mais te ver sufocando, chorando pelo canto, com angústia, perplexo da vida, por conta de tantas situações que tem te envolvendo. Ele tem visto o teu sofrimento, ele tem visto a tua dor, e ele tem observado e fala: eu vou mexer, mas eu trato. Uraia céu e candorreia nai. E o que eu acho lindo de Jesus é que Jesus,
Ele nunca deu uma ordem imperativa em relação ao teu departamento financeiro, o departamento financeiro do teu ministério na terra. Mas quando Jesus quis tratar com a mulher samaritana, ele vai virar e falar assim, ó, vai todo mundo comprar pão, porque eu preciso tratar com ela. Eu acho lindo que Jesus, ao longo do seu ministério missionário, ele não busca recursos terrenos para realização da obra missionária. Não. Os recursos que Jesus tinha para a realização da obra missionária na tua vida era recurso celestial. Era recurso celestial. O João Batista defendendo o seu ministério profético, ele vai falar que nenhuma coisa pode ser dada ao homem se não vier dos céus. O problema é que nós procuramos soluções para os nossos problemas muito na terra, em pessoas, em coisas materiais. E Deus está te falando, a solução vem dos céus. A solução vem de lá. Para de bater a cabeça por aí. Para, chega. Oh, aleluia! Aleluia! O ministério missionário da graça, ele vai ter algumas semelhanças com o ministério profético do Velho Testamento. Porque o profeta no Velho Testamento, ele era o porta-voz da palavra de Deus sobre a terra. Eu acho lindo que o ministério profético, ele é um ministério de isolamento. Tu nunca viu o profeta muito exposto. O profeta aparecia no cenário bíblico e depois já saía do cenário bíblico. O profeta entrava no cenário bíblico e saía do cenário bíblico, porque ele sabia que a garantia do exercício ministerial que estava sobre a vida dele dependia de particularidade com Deus. Para mim o profeta sabia que para ele ter o ouvido aguçado, a voz de Deus, ele precisava de separação. Para manter aguçado os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. O profeta, o ministério profético do Velho Testamento, ele é um ministério sem pouca visualização, anônimo, porque geralmente Deus chamava o profeta em particular e guardava e preservava para que no momento certo Deus lançasse ele sobre a nação com uma palavra profética de restauração. O ministério profético é um ministério de dependência. Tu observa ao longo da Bíblia como os próprios missionários também eram. Os profetas dependiam daquilo que o povo dava para ele. Se lembra Eliseu, Elias? Geralmente o cardápio de Elias era pão e água e pão. Pão e água e pão. Geralmente Deus ele mandava um bolinho, usava uma viúva e fazia um negócio diferente, dava um bolo ou mandava uns corvos lá para o ribeiro de Querite e mudava o cardápio alimentar do profeta, mas geralmente era água e pão, pão e água. O mais lindo é que o profeta, como reconhecimento de que ele acreditava totalmente no tratamento de Deus para a vida dele, ele se submetia àquilo que Deus estava colocando na mesa, porque dependência é isso, eu dependo de Deus, por mais que eu não tenha o que eu quero sobre a mesa, mas eu reconheço que a vontade dele é boa, perfeita ou agradável, então eu me submeto, entendo que a água e o pão vai me alimentar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pão e água, água e pão. Mas não tem nenhuma mistura não. Se ele quiser que esteja, vai ter. Mas se tiver que comer arroz e feijão, coma. Porque é aquilo que ele está bem proposto sobre a mesa. Deus, ele quer que nós entendamos isso.
viemos exercer ministério missionário e profético sobre a terra, com questionamentos no nosso coração por conta da pendência que nos cerca. Mas está faltando isso, Jesus sabe que está faltando. Tu acha que o profeta não queria mobiliar sua casa, fazer um rebaixamento, colocar um pisozinho novo dentro da casa dele? Ele quer, é claro, ele quer, todo mundo deseja. Mas quando eu entendo que a vontade dele precisa sobrepor a minha, eu entro num nível de relacionamento mais profundo com ele. O profeta tinha que entender isso. Geazim, ele não foi promovido ao ministério profético por conta do seu materialismo que obstruía a sua visão espiritual. Geazim, por certa feita, vai lá até Naamã e fala: olha, o meu líder espiritual Eliseu está pedindo aquela oferta. Aí Naamã vai lá e fala, ele recapitulou lá, e que é a oferta, aquilo que tu falou que ia propor para ele. O Naamã vai lá e apresenta, dá para ele. Mas a Bíblia diz que ele fica leproso. E na outra passagem a Bíblia vai dizer também que Geazim, ele não vai conseguir contemplar o exército de anjos que Deus havia descido sobre o lugar. Porque a visão materialista dele das coisas impedia a visão espiritual, a ponto de Eliseu fazer uma oração intercessória por ele e dizer: Senhor, abre os olhos do menino, abra os olhos do moço, para que ele possa ver o grande exército que está em nossa volta. Ministério profético. Oh, aleluia. Eu me lembro que quando Jesus manda os seus discípulos, os 70 discípulos, ele vai virar e vai falar assim: olha, vai, pode ir, mas não leve nada, porque no exercício do ministério, as coisas vão ser providenciadas para você. Porque digno é o trabalhador do salário. Quando Jesus está falando isso, ele está falando acerca de uma dependência sobre o reino. Não é de abastança, não, e nem de ostentação. É dependência dentro daquilo que ele propõe. Ele vai propor o necessário para a sobrevivência. Ele vai propor o necessário para o exercício do ofício. Mas tu não vai morrer de fome. Tu não vai passar necessidade, não. No exercício do ministério, Deus, ele vai providenciar. Ministério profético é um ministério de submissão. Submissão sacerdotal e submissão política. Porque o profeta, ele está dentro de uma classe de 3 ofícios no Velho Testamento, que eles estão responsáveis de ser usado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor só repousava somente sobre a vida do profeta, do sacerdote e do líder político, dependendo do regime da nação de Israel. Mas observe que é tão lindo, Deus me deu isso, eu quero compartilhar, que o ministério profético dentre os 3 está subordinado tanto ao ministério sacerdotal, que é o ministério que Deus estabelece como o ministério religioso, como o ministério político, que é governado por reis, juízes, dependendo do regime que já o vive no momento. Então é interessante, porque eu aprendo que para que nós venhamos exercer ministério profético sobre a terra, precisamos de estar subordinados já a autoridades.
É interessante que quando o ministério sacerdotal e político ele se corrompia, Deus levantava profeta como voz de restauração. Porque quem orientava o povo no seu sentido religioso, levando o povo a Deus, era o sacerdote. E quem tratava da política do governo de Israel era a liderança política. E quando Deus queria tratar, Deus levantava o profeta. Mas o profeta entrava na história e saía do cenário. Entrava no cenário como voz de Deus. Mas depois de Deus restaurar, ele voltava para a submissão sacerdotal e política. O problema é que a gente não entende isso. O problema é que nós ridicularizamos demais os ministérios, tanto político, que estamos numa crise, e como sacerdotal. E esquecemos que Deus ainda tem compromisso com o sacerdote e tem interesse de tratar. Porque o sacerdócio não pode entrar numa crise falida, porque Deus ele depende tanto do sacerdócio e tanto dos governantes para liderar as nossas vidas. Eu estou falando isso porque Jeremias viveu esse momento sobre a vida dele. Jeremias, ele era uma criança ainda, e Deus, ele chama Jeremias para uma obra. O cenário que Jeremias está vivendo nesse momento é um cenário caótico, é um cenário hostil. Jeremias está dentro de uma crise, Israel está vivendo uma das piores crises que já o viveu, os 70 anos babilônicos. E Deus vai chamar um menininho sem preparo nenhum e vai direcionar ele uma grande responsabilidade. Porque há momentos que Deus ele vai levantar Paulos com sabedoria, graça e entendimento para ser missionário sobre a terra. Mas há momentos que Deus vai pegar também Jeremias, que não tem tanto conhecimento, tanta graça ou tanto preparo, e vai lançar ele sobre o cenário caótico da situação do ambiente. Talvez você não esteja tanto preparo assim, mas olha a situação que nós vivemos. Então Deus tem desejo de te lançar para essa obra. Jeremias vive num cenário, e ele olhando para o cenário caótico que Israel está vivendo no momento, ele vai relutar contra o chamado de Deus. Ele vai questionar contra o chamado de Deus. E ele vai falar: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus vai virar e vai falar: Jeremias, não fala isso, porque no desenvolvimento, no exercício ministerial, eu te amadureço. Deus, ele só quer disponibilidade. Porque o resto, a capacitação do Espírito Santo vem a partir do meu dispor. A partir do momento que eu falo: Senhor, eis-me aqui. Não tem ninguém para ser enviado, mas eis-me aqui. O Espírito Santo, ele capacita, ele dá graça, unção, ele te dá até aquilo que você não imaginava ter, a partir do momento da tua redenção. Eu me rendo. Então Jeremias se prontifica, mas ele vive uma crise, um conflito interno dentro dele. E ele fala: Senhor, eu sou uma criança, mas Deus vai falar assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. E antes de saísse da madre, eu já havia te separado, consagrado, santificado para essa obra. E te constituí profeta sobre as nações. Então Jeremias vai iniciar, vai ter aquele diálogo com Deus, e Deus vai falar assim: Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não digas que não sabes falar, que és de uma criança, porque todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás.
A capacitação do chamado vem mediante a disponibilidade que você dá quando você é vocacionado por Deus. O interessante aqui é que o objetivo de Deus de lançar Jeremias, projetar Jeremias, porque a palavra Jeremias tem um significado de que Deus já arremessa, ou Deus lança Jeremias como uma flecha de restauração para a vida de Israel naquele momento. Israel estava desolado. A adoração em Israel estava praticamente perdida, porque a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, que o povo já havia pendurado as suas harpas como sinal de desistência à adoração. É como eu pegasse um instrumento que eu sei usar, é como eu pegasse um instrumento que eu sei dedilhar e colocasse ele, como eu aposentasse ele e falar: Senhor, a minha consciência pecadora, a situação que me levou para esse lugar, tem pesado sobre mim, de maneira tal que eu não consigo mais expressar adoração. O povo se encontrava daquela forma, não querendo mais adorar a Deus. E a Bíblia diz que os que nos levavam cativo, Salmo 137, os que nos levavam cativo nos pediam uma canção de Sião. Então, mesmo o povo que oprimia Israel, sabia que sobre a vida de Israel existia uma essência de adoração. Tu se lembra quando Davi pegava a sua harpa e tocava a sua adoração, de maneira que o espírito imundo, o espírito maligno saía de Saul? E Israel está vivendo esse momento. O povo já havia sido impactado em algum momento pela adoração de Israel. E eles falam: canta uma canção, canta-nos uma canção de Sião, porque eu não vejo outra forma, eu não te vejo com outros olhar. Você está tão envolvido com esse tal Deus, esse tal Deus que vocês trouxeram de lá, que eu não consigo ver descaracterização em você. Israel está descaracterizado por conta do cativeiro, mas a essência da adoração não é perdida. Independentemente do que o mundo te fez, te maltratou, te machucou, te feriu, independentemente do que você viveu um dia lá fora, ou que tem vivido fora da presença do Senhor, existe uma essência de adoração dentro de você, que nem você mesmo consegue negar isso. É algo que reside dentro de nós, é algo que está dentro da nossa alma. O pecado não consegue manchar ou apagar. Os traumas que tu viveu na vida não conseguem ofuscar isso. O que é isso? Chamado, que precisa ser aceso de novo no teu coração. Aquele fogo que arde, sabe? Que te impulsiona a orar, a buscar, a ler a palavra. Aquele fogo que te impulsionava antigamente, que te levava a evangelizar, a falar mais de Jesus, a pensar mais em Jesus, a pensar em Jesus de manhã, à tarde, à noite, todo dia. Isso é chama do chamado. Isso é a chama da adoração que reside dentro de você. E o pecado, o mundo, o sistema tenta apagar, mas não consegue, porque ela reside. Foi o próprio Deus que colocou sobre a tua vida. Então nessa noite você saia com essa consciência. Que nessa noite você saia sobre essa consciência que Deus, Ele te chamou para uma grande obra,
que Deus, Ele te vocacionou para uma missão, por mais que você tente correr, porque Davi fala, para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali está, se tomar asa da alva, eis que ali também tu está, se fazer no céu a minha cama, ou se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Querer se ausentar da vontade de Deus, querer se ausentar do chamado de Deus, é loucura. É loucura. Vai bater a cabeça por aí, vai quebrar o crânio por aí, vai viver decepções atrás de decepções, frustrações atrás de frustrações. Por quê? Porque vive dependendo do homem. Uma coisa é você depender de Deus, uma coisa é você depender do homem. O homem, por mais que ele seja longânimo, por mais que ele seja paciente, vai ter uma hora que ele vai enojar da tua dependência. Uma hora que ele vai falar, fulano de tal está dependendo demais, eu já estou enjoado, eu estou, já não aguento mais. Mas Deus não. Deus, Ele deseja que você seja dependente. O desejo do coração de Deus é que você viva aos pés, se humilhando em adoração. Oh, Hanabria Candora Mandaiassé. Para de depender do homem, porque um dia ele te decepciona. Para de colocar tua confiança no homem, porque um dia tu vai ser frustrado. Dependa de Deus, de seus. Encurta o relacionamento com Deus. Oh, aleluia. Se coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Soberano Deus Pai, eterno de nossa alma, Senhor amado, a tua palavra foi ministrada ao coração do teu povo, Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo, acenda dentro de nós a chama da adoração e do chamado ministerial, Pai. Eu sei, Senhor amado, que tem pessoas que entraram aqui nessa noite, Senhor, que conhecem a Tua palavra, que conhecem as Tuas escrituras, Pai, mas se encontra, Senhor amado, em momentos, Senhor amado, difíceis, longe de Ti, Senhor, optaram, Senhor amado, para uma vida fora da Tua dependência, e a angústia tem predominado o coração dos tais. Pai, só Tu tem poder de convencer o homem. Tu cria situações, Tu muda peças, Tu arranca pessoas do nosso lado, Pai. Tu arranca amizade do nosso lado, Senhor. Tu preserva o nosso entendimento para entender que ainda tem uma chamada. Insiste nisso, Senhor. Pai, eis aí o Teu filho que já não aguenta mais, Senhor. Tanto viver perplexo. Os questionamentos têm apoderado do seu coração, de maneira que ele não sabe o que fazer, o que agir, que atitude tomar mediante a esse problema. Tu é o Deus de direção, Pai. Senhor amado, Tu tens aquela mesma água que Tu dera, Senhor amado, a mulher samaritana. Sacia a sede dele. Oh, Ramandaiacanda. Ele precisa de água, ele precisa de água, ele precisa de beber da tua água, ele precisa ser purificado, Senhor, com a tua água, Senhor. Senhor amado, convence os corações a se converter à tua presença. Continua a falar, Senhor amado, aos corações dos mesmos, Senhor, e completa a obra sobre a vida dos teus filhos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus.